Tudo jóia, nonos anos? Tudo bem? Que saudade imensa de vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem, com bastante saúde, muita alegria, muita animação. E nesta aula que eu preparei para vocês, nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente estava aprendendo no início do ano a respeito das equações do segundo grau. Então, lembrando, nono ano, que as equações do segundo grau podem estar na sua forma completa e na sua forma incompleta. Então, primeiramente, nós vamos estar trabalhando com as equações do segundo grau na sua forma completa. Ou seja, toda equação do segundo grau na sua forma completa, ela tem que ter os seus três termos. O termo que acompanha o x ao quadrado, que é o coeficiente a, mais o coeficiente b, que acompanha a variável x no expoente 1, e mais o termo independente, que é o conhecido como termo c da equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau completa no ano, ela tem que ter os seus três termos, ou seja, os seus três coeficientes. Termo a, termo b e termo c. Para resolver uma equação do segundo grau na sua forma completa, nós vamos fazer, nono ano, através da fórmula de Bhaskara, da forma resolutiva. E lembrando que nós devemos calcular o delta primeiramente. Então, o cálculo do delta, lembrando, representado pelo triângulo, pode ser feito através dos três termos. Por isso, a equação do segundo grau completa, nós temos que identificar primeiramente, antes de começar uma resolução, os três termos. Quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C, né? Então, depois que nós identificarmos os respectivos termos A, B e C, então nós vamos para o cálculo do delta, onde nós temos delta é igual ao B elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do termo A vezes o valor do termo C. Depois que a gente calculou o delta, lembrando daquelas relações que eu havia comentado com vocês, uma dica minha. Sempre que o valor do delta der um número maior do que zero, nós vamos encontrar duas soluções diferentes para a equação do segundo grau. Agora, quando o delta for igual a zero, nós vamos encontrar somente uma resposta para essa equação do segundo grau. E quando o delta for negativo, infelizmente nós não vamos conseguir encontrar um conjunto solução. Tá? Lembrando então, depois que nós realizarmos o cálculo do delta na equação do segundo grau, nós vamos partir para a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, que aqui a gente pode apresentar por x igual, vocês vão lembrar das anotações de vocês no caderno, menos b mais ou menos a raiz de delta por 2 vezes a. Eu fiz um primeiro exemplo aqui para que vocês possam acompanhar e relembrar. Então, olha lá. Determine o conjunto solução da equação x ao quadrado menos 10 vezes x mais 9 é igual a zero. Então, lembrando, nono ano, temos que identificar primeiramente quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C. Comparando a equação completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, imagine essa equação completa, tragam ela para logo abaixo a equação do exercício. Coloquem ax ao quadrado aqui, mais b vezes x mais c igual a zero, que fica mais fácil vocês compararem e identificar qual é o valor do termo A, qual é o valor do termo B, qual é o valor do termo C. Então, comparando, ou uma dica, sempre o termo A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, quando não tem nada na frente do x ao quadrado, nós sabemos que representa o 1. Então, o A vai ser o 1 aqui neste exercício. Já o termo B é quem acompanha a variável x no expoente 1, bx. Olha lá, menos 10x. Então, o B vale menos 10. E o termo C é o termo independente, é o termo que não vem acompanhado da letra. No caso da equação x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero, então o termo C vai valer 9. Estão entendendo? Então aqui, primeira coisa que nós devemos fazer ao resolver uma equação completa do segundo grau é identificar os termos A, B e C. Termo A vale 1, termo B vale menos 10, termo C vale 9. Agora, nós temos que fazer o cálculo do delta.
Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar, lembrando que o b é negativo, então menos 10 ao quadrado dará 100, menos 4 vezes da fórmula, o termo a que vale 1, 4 vezes 1 vale 4, vezes o termo c que vale 9. Então, olha lá, nono ano, eu tenho que fazer a potência primeiro dessas operações, então menos 10 vezes menos 10 nos dá mais 100, e não menos 100, e agora a gente faz as três multiplicações. Menos 4 vezes 1 vezes o 9, que dará 36. 100 menos 36 nos dá, de resultado, 64. Lembrando, como delta é maior do que zero, nós teremos então uma resposta diferente da outra. Jogando na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós teremos, né, nono ano, olha lá, x é igual, cuidado, o menos já é da fórmula. Então vem o primeiro menos. Como o termo b vale menos 10, então olha lá, nós teremos uma multiplicação de sinais. Menos vezes menos. Então menos vezes menos, lembrem, vai ficar mais. Mais ou menos a raiz de 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o termo a. Como o termo a vale 1, então 2 vezes 1. Fazendo o resultado da conta, nono ano, então menos vezes menos, olha lá, menos vezes menos 10, mais 10. Mais ou menos a raiz de 64. A raiz de 64 nós sabemos que é 8. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então aí agora, continuando o nosso raciocínio, na linha de baixo nós teremos a primeira raiz ou a primeira solução, que nós lembramos de chamar de x uma linha. A primeira raiz, a primeira resposta, e x duas linhas, a segunda resposta, né? Então acompanhem comigo. A primeira resposta, x uma linha, será então 10. Lembrando que antes do cálculo do delta aqui, na sequência da fórmula, vem mais ou menos. Então uma hora com seu sinal de menos, outra hora com seu sinal de mais. Então 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8 temos 2, dividido por 2, teremos como primeira resposta o 1. E a segunda resposta, o x duas linhas, se a gente fez o primeiro cálculo com menos, agora o segundo cálculo será feito com mais. Então 10 mais 8 dividido por 2. 10 mais 8 obtemos 18, dividido por 2, 9. Isso quer dizer que as duas soluções desta equação de segundo grau são, respectivamente, em ordem crescente, os números 1 e o 9. Quer dizer, né, nono ano, que existem nos milhões de números possíveis, dos reais, apenas 2 números que satisfazem essa equação do segundo grau. Se a gente colocar o 1 elevado ao quadrado, depois fazer a subtração de menos 10 vezes 1 e somar ao 9, nós vamos obter 0. E se nós colocarmos também o número 9 na expressão e substituirmos no lugar do x pelo 9 e vamos efetuar a conta, nós vamos obter 0 também. Basta você colocar 9 ao quadrado menos 10 vezes 9 e seguido do acréscimo de 9, que vai ficar 0 igual a 0. Ok? Então, espero que vocês tenham lembrado um pouquinho então, do cálculo do delta, lembrando que é b ao quadrado menos 4ac. Depois, logo em seguida, para resolvermos uma equação de segundo grau completa, nós devemos então utilizar a fórmula de Bhaskara, cuja fórmula é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o termo a. E neste exemplo, quais são os dois números que satisfazem a equação x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0? Serão então o 1 e o 9. Ok? Vamos passar agora a um pouquinho da aprendizagem sobre as equações do segundo grau, porém elas incompletas. Ou faltando o termo C, ou faltando o termo B. Continuando então a nossa aula, nonos anos. Agora a gente vai aprender um pouquinho da equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. Quando ela for uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, nós podemos representá-la através de a vezes x ao quadrado mais b vezes x igual a 0. Então lembrando que o termo a é quem acompanha x ao quadrado
termo B, quem acompanha o x no expoente 1, e o termo C, que seria o termo independente, neste caso não pode ter, ele é zero. Então, nós podemos resolver essas equações também pela fórmula de Bhaskara, mas nós podemos resolvê-la de uma maneira direta e bem simplificada. Vejamos esse exemplo 1. Resolva no conjunto dos reais. Letra A. 8x² menos 24x é igual a zero. Reparem que o termo A vale 8, termo B menos 24 e não tem o termo C, né? Sempre que for incompleta faltando o termo C, então uma das respostas será sempre o zero, e a outra vocês podem gravar assim. Vocês vão trocar o sinal do termo B e vão dividir pelo termo A. Como neste exemplo da letra A o termo B era menos 24, trocando o seu sinal, menos vezes menos, fica mais 24, dividido pelo termo A, que é 8. Então, 24 por 8, teremos 3 como a primeira resposta, ou a segunda resposta, da equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. E 0 vai ser sempre a outra raiz, ok? Olha o exemplo da letra B. 5x² mais 20 vezes x é igual a zero. Reparem, então o termo A vale 5, termo B 20 e o termo C não tem. Então nós podemos resolvê-la por Bhaskara? Sim, mas podemos resolvê-la diretamente através de uma forma simplificada. Lembrando que sempre uma das raízes vai ser zero, quando estiver faltando o termo C, e a outra raiz nós vamos trocar o sinal do termo B e dividir pelo termo A. Como o termo B vale mais 20, então a gente troca o sinal dele, passa a ser menos 20, dividido pelo termo A, que vale 5. Então, menos 20 por 5, teremos menos 4 como uma das respostas desta equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. Então, 0 e menos 4 na letra B, 0 e 3 na letra A. Gravem sempre assim, uma dica, sempre que for equações do segundo grau incompletas faltando o termo C, uma vai ser sempre 0 e a outra vocês vão conseguir o resultado trocando o sinal do termo B dividido pelo termo A, ok? Dando sequência, agora nós vamos para a equação do segundo grau incompleta faltando o termo B. Aqui no nono ano a gente pode representá-la por ax² mais c igual a zero. Reparem que o termo A é sempre quem acompanha x². O termo B aqui não tem, e o termo C, que é o termo independente. Nós podemos resolvê-la também pela fórmula de Bhaskara? Podemos. Mas podemos resolvê-la de maneira direta e simplificada? Sim. Acompanhe comigo este exemplo. Resolva em R. Letra A. x² menos 36 é igual a zero. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar o menos 36, que é o termo independente, para o segundo membro. Ele vai trocar o seu sinal. x² igual a 36. Então agora nós isolamos o termo x², correto? Então agora, para obtermos a resposta, nós temos que tirar o termo do quadrado, o termo x². Qual que é o inverso da potenciação? A radiciação. Então aqui nós teremos x é igual a mais ou menos raiz de 36, x vai ser igual a mais ou menos 6. Este mais ou menos, lembrando, é que uma hora temos a raiz com seu sinal positivo e temos a outra raiz com seu sinal negativo. Ou basta vocês lembrarem, se eu colocar aqui 6 no lugar do x elevado ao quadrado, eu terei 6², 36. Menos 36, teremos 0, comprovando a nossa igualdade. E se eu substituir o x também por menos 6, nós teremos menos 6², lembrando, menos 6 vezes menos 6, mais 36. Descontados deste menos 36, obteremos 0. 0 é igual a 0, comprovando a nossa equação em que o exercício está certo. Já na letra B, x² menos 225 igual a 0, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos passar o menos 225 para cá, ele vai vir positivo. Então, x² é igual a 225 e vamos, para tirar do quadrado, novamente jogar na raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 225, x é igual a mais ou menos 15. Uma raiz sendo negativa, menos 15, e a outra raiz sendo positiva. Tendo como solução menos 15 e mais 15 como as possíveis respostas da equação do segundo grau,
incompleta, faltando o termo B. Lembrem, menos 15 ao quadrado dá mais 225. Com menos 225 fica 0 igual a 0, comprovando a igualdade. E se substituirmos agora o x pelo 15, 15 ao quadrado, novamente 225. Menos 225 fica 0 igual a 0, comprovando a nossa igualdade. Ok? Então, o que eu queria deixar para vocês aprenderem nesta aula é que para resolvermos então as equações completas ou incompletas do segundo grau, podemos sempre resolver através da fórmula de Bhaskara e do cálculo do delta. Mas quando for incompleta, faltando o termo C, ou incompleta, faltando o termo B, pessoal, nós podemos fazê-la de maneira simplificada, feito esses exemplos aqui. Ok? Bom, um beijo enorme no coração de vocês, nonos anos. Estou com muita saudade de vocês. Eu vou postar esta aula no Class 1 para vocês poderem acompanhar sempre que vocês precisarem, né? Vou disponibilizar no canal do YouTube para que vocês possam assistir e sempre que vocês forem estudar, recordar um pouquinho. Vou postar atividades para vocês fazerem durante a semana lá no Class 1 das turmas de vocês, da 91 e 92, com as orientações, explicando para vocês, orientando como é que vocês vão entregar para mim essas atividades, quando é que vocês vão colocar também as atividades em dia, prazo para vocês fazerem direitinho. Desejo uma maravilhosa semana para vocês e ótimos estudos, tá? Até a próxima aula, na próxima semana, nonos anos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Grande beijo nos seus corações.